Muito bem, olha que legal, né? Estamos aqui no Papo de Prof. A gente lançou já o piloto, né? O Papo de Prof. número 0, só que agora vamos fazer o número 1, o oficial. O número 0 foi um teste, foi uma experiência e foi bem legal. E nós convidamos para essa nossa estreia oficial, né? Não somente um prof, uma super prof. Hoje com a gente aqui está a Celi de Oliveira. Nós temos aí vários motivos por que convidamos ela, porque nós gostamos muito dela. Eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa proposta. E quando a gente fala prof, muita gente acha que é só professor, mas também é prof de profissional, né? Então, a excelência no que faz, né? E talvez mais o amor no que faz. Tudo bem, Celi? Tudo bem, Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Que legal que você aceitou o nosso convite. E sabe como que ela aceitou o nosso convite, gente? Foi assim, ó. Adoro. Não foi isso? Adoro mesmo, de verdade. O que você acha que vai acontecer com você aqui hoje? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas, né? E para poder conhecer um pouquinho melhor e talvez não tanto para o lado profissional, mas legal, né? Falar um pouquinho quem é a Celi, o que a Celi gosta de fazer, isso. O que a Celi curte, o que a Celi não curte, né? Celi é gente mesmo, né? Celi é de verdade. Celi é de verdade, Celi é aquilo tudo que ela mostra quando está trabalhando, ou Celi é uma ficção? Opa, vamos lá, vamos entender quem é a Celi. Celi se diverte, Celi chora, Celi sente dor, Celi sente fome, né? Celi... Somos pessoas como outras qualquer. Somos pessoas. Muito legal. Nós somos gente. Celi é gente que gosta de gente. Já que você falou que a gente não vai falar só do lado profissional, mas seria interessante a gente também conhecer assim, um pouquinho da sua trajetória. Então, o Papo de Prof ele tem alguns quadros, né? Okay. Tem alguns nomes. A gente pretende colocar os nomes na tela, vamos ver se dá certo, né? Com a gente aqui está o Marcelo, está o Heriberto, o Beto. Marcelo. Aí nos bastidores, fazendo a coisa acontecer, fazendo essa mágica toda acontecer, essa loucura aí que a gente resolveu se meter, né? Muito essa bom. aventura que é o Papo de Prof. Muito bom. E o primeiro quadro, então, já vou anunciar, o currículo late, mas não morde. O currículo late, mas não morde. Não é? Então, assim, exatamente. Celi, sua trajetória, né? Quem é você? O que você faz? Você é profissional em quê? Você, né? Como é que você chegou? Como é que é a sua história? Legal. Como é que começou, assim? Celi, você é enfermeira? Sou. Como é que... vou ser enfermeira. Como é que foi isso? Não. Aos 8 anos de idade... eu já escrevi num papel, meio que aquelas brincadeiras de criança. Eu escrevi num papel tudo o que eu queria fazer, né? O que eu gostaria de fazer. E todas as profissões que eu escrevi, que na verdade, na época, com 8 anos de idade, eu não sabia o que era profissão. Uhum. Mas eu escrevi cuidar de criança, cuidar de velho, porque naquela época a linguagem era assim. Cuidar de gente louca. Era muito, muito interessante, porque eu tinha 8 anos de idade. Mas por que você acha que você queria cuidar dessas pessoas? Assim, por quê? Assim, alguma coisa te... Ou não? Foi uma coisa assim... Foi algo que eu posso dizer que meio que intuitivo, mas que também, se a gente pensar na idade que eu tenho hoje, a época, como meninas eram educadas para cuidar, né? Entendi. Isso é cultural, coisa do cuidar. Menina cuida, menino brinca na rua, joga bola, anda de bicicleta, empina pipa, pula muro. Menina lava louça, lava roupa,
brinca de boneca, então, né, já meio que está intrínseco mesmo, isso é cultural, a questão do cuidar. Então, está intrínseco para a mulher cuidar. Sim. E eu tinha essa coisa do cuidar, mas eu queria, a minha vontade, meu desejo era cuidar de pessoas, não era de uma pessoa só. E pensava sempre no aspecto do cuidado de doença, dentro de estabelecer pessoas que estivessem doentes, de uma maneira geral, né? Então, era isso. Inicialmente, foi isso. O cuidar. Posteriormente, 12 anos de idade, minha mãe morreu. Tudo isso em Santos? Tudo isso em Santos. Eu nasci em Santos, especificamente no hospital aqui em Santos, mas eu fui criada em São Vicente. E como a minha mãe morreu muito cedo, meu pai foi quem ficou como responsável pela criação das filhas, né? Então, quantas filhas? Somos em 13. Eu sou a mais velha, tenho uma do meio e tinha a caçula. À época, eu tinha 4 anos, minha irmã do meio 2 e a caçula 4 meses. Então, meu pai ficou meio perdido, né? Óbvio, com a viuvez tão precoce. E aí nós tivemos, cada uma foi encaminhada para algum lugar com a família. Minha irmã ficou na gota de leite e eu fiquei com a minha avó materna, eu e minha irmã. E aí eu penso até que essa coisa de história do cuidar, né, isso veio mesmo, acaba ficando intrínseco. E quando eu fiz 12 anos de idade, meu pai falou, você vai fazer corte e costura, porque vai aprender a costurar, pregar as camisas, os botões na minha camisa. Olha. Eu detesto costurar. Definitivamente, sou mulher, mas eu não gosto eu não sou mesmo. Adepta a lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Eu fiz já muito, porque, de fato, estava no meio do caminho. Mas se fosse algo que eu tivesse que escolher para fazer para mim, não. Fomos numa igreja em São Vicente, Nossa Senhora das Graças, e lá numa placa, à época também, tudo que hoje nós estamos vivendo, antigamente, essa época, né? Antigamente, porque eu não sou tá tão distante assim. Tinham todas as profissões. Bordado, tricô, crochê. Tinham cursos lá na igreja. Tinham cursos, né? Na igreja. E aí eu falei, eu não quero fazer corte e costura, eu quero fazer aquilo, auxiliar de enfermagem. Aí, como eu já era alta, mas eu não tinha idade, a atendente ali da época falou, mas qual a sua idade? Eu falei, o que é aquilo, auxiliar de enfermagem? Ela falou, eu trabalhar no hospital para cuidar de pessoas. Aí ela falou assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí ela falou, então, vamos fazer a inscrição e tudo mais. Quando falei que tinha 13 anos, ela falou, não pode. Não pode porque você não tem idade, você tem que entrar no hospital. Eu falei, com qual idade eu posso fazer? 18. Falei, então tá bom. Tava longe ainda. Fiz o curso, que o meu pai, conforme meu papai queria, né? Com muita dificuldade, ele pagou, comprou tecido, né? Todo aquele... Você fez o corte e costura? Fiz o corte e costura. Um ano eu só consegui produzir uma saia. Produzi uma saia. E esperei. Quando eu completei a idade, eu fui fazer o curso durante 6 meses. Fiz aqui na igreja, na Avenida Ana Costa, curso de atendente, e já comecei a trabalhar na Santa Casa. Então, a minha vida profissional ela começou nos idos de 1986. Aí eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Santos como atendente de enfermagem, gostei, entendi que era aquilo que eu queria fazer, e aí eu comecei a estudar, né? Trabalhei em vários hospitais aqui na Baixada Santista, fiz o curso de auxiliar, trabalhando aqui, consegui, inclusive, nesse tempo entre atendente de enfermagem e auxiliar, que eu conheci a grande paixão, a especialidade que hoje eu atuo, e eu conheci grandes caras como Renato de Renzo, que já trabalhavam com a saúde mental, né? O momento onde não se falava de saúde mental. Cláudia Alonso, que fizeram um trabalho maravilhoso e fazem até hoje, né? Rádio Tantã. Na Rádio Tantã. E posteriormente eu trabalhei dentro da Casa de Saúde Anchieta também, e ali eu entendi que era algo que eu precisava fazer em algum momento da vida. E fui estudando, fui trabalhando. Posteriormente, eu entrei na faculdade.
Então, desde que eu comecei em 86, eu não parei mais. Eu comecei como atendente de enfermagem na Santa Casa de Santos, foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei em alguns hospitais, clínicas, casas de repouso aqui na Baixada, Santos, São Vicente. Posteriormente, eu fiz o curso de auxiliar, porque aí começou a vir umas exigências sociais e também da época, né? Aí eu entrei na graduação aqui em Santos. Você foi fazer faculdade de enfermagem? Fui fazer faculdade de enfermagem na Unisantos. Só que isso foi em 94. Em 91, eu trabalhava num hospital aqui em Santos e eu batia a perna nessas manivelas, camas antigas. E eu falei, eu ainda vou ser enfermeira do Albert Einstein. Eu falei. E porque eu tive uma chefe que hoje está em outro plano e ela trabalhou lá e eu tinha muito encantada, né? Até por ela ser mulher e também ser negra, então eu me sentia representada por ela. Aí um colega do nosso grupo de trabalho falou assim, só se for noutra vida, porque lá não aceita preto. Ele falou desse jeito, E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas também a vida andou, porque né, a gente tem muita coisa para fazer. Quando eu entrei na faculdade, em 94, na faculdade de enfermagem em Santos, na Unisantos, conheci a pessoa que... O cara lá de cima, porque é assim que eu me refiro a ele, né? Porque eu sou assim com ele é muito meu amigo. Que bom. Nós somos muito íntimos. O cara lá de cima, ele falou assim, você vai conhecer uma pessoa que vai te ajudar a voar, né? E conheci mesmo, Marlene Valdice da Silva, é minha irmã, minha amiga, é mãe, é parceira, é confidente, é tudo. Eu na frente da sala de aula, já em sala de aula, um dia um professor de psicologia perguntou, quem é que quer vir falar sobre a sua história e tal? Eu falei, eu vou. Porque eu já falei, eu gosto de microfone, eu gosto de câmera, né? Eu não gosto de aparecer, eu gosto de dividir o meu brilho com as pessoas. Eu acho que é energia, é isso. Mas tá aparecendo, viu? Tô, sei que eu sei. Aí eu tô lá, comecei a contar a história e a Marlene, ela me viu, ela tava no fundo, ela olhou, de lá ela pensou, essa nega vai ser minha amiga. Mas a Marlene era o que ali naquele dia? A Marlene, ela era estudante, ela era da turma, da sala da turma da graduação. Tá. E daquele dia em diante, o nosso vínculo foi se fortalecendo. E foi justamente, aí a Marlene me apresentou para a família dela, a Marlene me acolhia, me apoiava, porque a vida sempre foi de muita dificuldade, né? Sempre foi de muita dificuldade, sempre. Mas eu sempre fui alegre. Eu acho que isso é uma das suas principais características. Assim. Eu digo que eu conheço a Celi, mas não conheço tanto. Acho que hoje eu estou conhecendo muito mais a Celi. A gente acha que nunca parou para conversar assim, né? Não. Mas, nunca tivemos oportunidade mesmo. Mas só a sua... acho que esse seu sorriso, acho que é o jeito de você tratar as pessoas que contagia. Então a gente já se sente teu amigo há muito tempo. Assim. É verdade. Tanto que quando a gente conversou pelo WhatsApp, eu falei, olha o Paulo, que legal, né? E é isso mesmo. E a Marlene, ela é essa pessoa. Então a Marlene acolheu, né? Ela falou assim, ela vai ser minha amiga. E nós somos amigas. E o vínculo se fortaleceu tanto que quando nos surgiu a oportunidade de irmos para o Einstein, naquele movimento que as universidades faziam, as faculdades faziam de transferência, né? E ela pensou em mim, ela conversou com outras colegas da turma, mas as colegas no momento ali, eu falei, não tenho esse tempo agora, essa disponibilidade. E ela lembrou, ela falou assim, a Celi é uma pessoa que vale a pena, que a Celi rala como eu. E ela me ligou, e eu estava na praia, era férias do trabalho, porque eu sempre trabalhei, estudei, né, concomitante. E fui. Quando eu cheguei em casa, meu pai, que ainda era vivo, falou, a Marlene já te ligou várias vezes. Eu liguei para ela, fala, Marlene, onde você tava, nega? Eu falei, eu tava tomando cerveja, querida, caipirinha na praia, porque eu estou de férias, estou de folga do trabalho. Vamos pro Einstein. Eu falei, não vou, porque lá não aceita preto. Não vou. Você mesmo já falou isso porque falaram isso para você. Porque aquela memória que ficou, né, de 3 anos anteriores. Eu falei, não vou, não aceita preto. Aceita sim, que eu tenho uma amiga lá que vamos. Arrumamos documento e tal, e aquela empolgação, né? Porque intimamente eu sempre tive uma vontade de ir para São Paulo, de expandir, mas eu não sabia como isso era possível. E fomos para o Albert Einstein, levamos documentação, fomos falantes, tagarelas, e o marido dela, Severino, que é um parceirão também, que eu considero meu cunhado.
E ele ia dirigindo e nós duas falando no carro. E aí, sabe, cada momento que você passava na Bandeirantes, você olhava e falava, não podemos esquecer do Muro Verde, é uma referência, sabe aquela coisa? Foi show. Chegamos no Albert Einstein, do lado do estádio do Morumbi. Aê! Né? Agora chegou onde eu queria. Não podemos menosprezar, apesar da mesa ser São Paulo, corintiana, né? Corinthians na veia, né? Gente, só para vocês entenderem por que tem isso aqui, tá? Eu fui contra, tá? Eu fui contra. Fui contra. Não tem jeito. Não tem, mas, né? Meu coração é corintiano. Aí fomos, entregamos toda a documentação na secretaria, já ficamos um pouco menos falante, porque aquele local imponente assusta, né? Para quem está acostumado num lugar como onde nós estávamos e tal. Aí veio, inclusive, saiu do fundo, da onde eu não sei da onde da época, saiu uma professora muito elegante, cabelo liso, um sorriso maravilhoso, acolhedor, sensacional. Eu olhei para aquela mulher e falei assim, a senhora é filha da fulana? Ela falou assim, sou. Só que o sorriso dela, o olhar dela é um olhar que olhava você por dentro, sabe? E assim, aquilo me intimidou, mas não de uma maneira negativa, positiva. Eu me senti tão abraçada com aquele olhar, com aquele sorriso. Ela falou assim, sou, de onde você conhece minha mãe? Eu falei, não conheço sua mãe, quem conhece sua mãe é minha irmã. De tão, né, impactada que eu fiquei. Porque eu não esperava aquele acolhimento. Aí fomos embora e tudo mais. Tempos depois, aí voltamos, descemos a serra sem falar absolutamente nada. Aí o Severino, marido da Marlene, falou, o que houve? O gato comeu a língua de vocês? Vocês estavam tão animadas, né? Uma olhou para a outra e falou assim, há muita areia para o nosso caminhão. Tamanha era a questão da estima aqui, né? Aí, eu sei que o tempo passou, nós recebemos uma resposta, fomos aprovadas, Marlene em 10º e eu 11º, então eu tô sempre junto com a Marlene, né? E o tempo passou, fomos para a faculdade, estudamos do Albert Einstein, aquela felicidade. Eu aqui tinha 2 empregos, Marlene tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava na Casa Saúde Anchieta, trabalhava na Beneficência e cursava a graduação. Marlene trabalhava no Hospital São José, trabalhava no Guilherme Álvaro e fazia a faculdade. Mãe, 2 filhos, aquela coisa, aquela loucura, aquela coisa que a gente sabe que existe mesmo, né? Ou que talvez as pessoas não saibam. E só quando tem a oportunidade de ter um momento, um espaço como esse, você fala, gente, eu não podia imaginar que a professora fazia tanto isso. Gente, a gente trabalha bastante. Aí eu sei que surgiu, vamos. Consegui fazer um acordo para ser demitida para ter uma grana, né? E fomos. Marlene carro, Marlene conseguia dar os plantões à noite e fomos. Só que uma hora a grana acaba, mas os boletos continuam. E aí eu não tive dúvida. Porque durante muitos anos na vida eu trabalhei como empregada doméstica e como faxineira. E eu precisava custear. E trabalho nunca foi problema. As pessoas sabiam disso também? As pessoas sempre souberam. Que você trabalhou como empregada doméstica e faxineira? Sempre, né? Tem algumas... Agora eu tenho aí outras pessoas que vão saber da minha história, né? Mas a maioria... As pessoas que me conhecem sabem, ali né? Do teu relacionamento. Do meu relacionamento. Agora, mas pessoas que te conhecem talvez não conheciam essa tua trajetória. Não, tem até um artigo que foi escrito, uma entrevista que eu dei para um determinado sindicato, e essa entrevista foi com autorização, foi reproduzida. Então, uma professora amiga, que ela tem um site, saúde, foi reproduzida. Legal. Então, algumas pessoas sabem, mas ela é muito reduzida, então, resumida. Então, assim, com esta magnitude, não, é a primeira vez. E aí eu falei, Marlene, não vai ter jeito, o dinheiro acabou, então agora aí eu comecei a fazer faxina. A Marlene foi uma costureira de mão cheia, costurava, eu vendia. Um grande amigo nosso, né, amigo do meu marido, Sérgio, que hoje também meu amigo, a namorada dele fazia doce, brigadeiro, eu vendia. Então, eu vendia de tudo. Sim. Vendia Avon, porque a minha sogra ajudou. Vendia Avon, vendia de tudo, gente. Pra gente ter uma grana, né? E nos formamos. Eu, na época, foi difícil arrumar emprego, porque quando você é estudante de graduação, as empresas não te oferecem uma oportunidade,
porque é custo, né? Você entra numa posição, aí daqui a um tempo você está, isso é custo, e a empresa não quer perder, e isso não é novidade nos dias de hoje. A gente sempre viveu isso. Eu me formei em 98, um pouquinho antes, né? 96 é que nós fomos para a faculdade, transição. 97, 98 nos formamos, né? E eu já existia, a minha paixão pela saúde mental e psiquiatria sempre existiu. Aí eu fui, prestei uma prova, um concurso, passei, eu comecei a trabalhar em São Paulo. Então, trabalhava no hospital público estadual em São Paulo e continuava morando em São Vicente, né? Subia e descia a serra todos os dias, fazia isso todos os dias. Mesmo quando eu estava na faculdade estudando no Einstein, eu morava em São Vicente, então nós subíamos e descíamos a serra todos os dias, né? Então isso, por isso que nós precisávamos fazer algo para manter a vida. E foi muito ralação, mas foi bom porque isso fortaleceu, né? Embora eu acredite que para a gente conquistar um lugar, a gente não precisa sofrer tanto. Não deveria, não, né? Nós não deveríamos sofrer tanto para conquistar um lugar, né? Essa coisa de dizer, porque isso fortalece, sacrifício é bom. Não, isso que eu ia falar. Sacrifício não é bom. Aquela história, quem quer consegue. Não, isso é tudo porque aí mentira. tem os exemplos, né? Se fulano conseguiu, qualquer um pode. Tá vendo? A guerreira, não sei o quê. Sabe? Não tem umas coisas essa assim? guerreira, Celi, porque você é uma guerreira. A menina vendendo chocolate na rua você lá. É um Olha, exemplo de que as coisas... Queria saber o que você acha sobre isso mesmo. Tudo é possível acontecer. Não, é isso mesmo. Se você pode, todo mundo pode. Não é por aí. É legal você ser referência, é legal você ser exemplo, eu sei que eu sou uma referência, eu sei que tenho uma história inspiradora, sim, mas hoje, tá? Houve uma época que para eu estimular os alunos, eu falava, não vai desistir não, porque se eu conseguir, você pode. Eu falava isso. E hoje o meu discurso mudou, né? Eu falava com a intenção de estimular os alunos. Vamos lá, galera, você consegue. Aí eu contava a minha história, neles, né? E falava, professora, então a senhora me inspirou, eu vou mesmo. Né? Existia um objetivo para aquele meu discurso, mas hoje eu entendo que ninguém precisa apanhar, sofrer assédio e tantas outras questões que a gente sabe que são discutidas para ter um lugar ao sol. E isso também trabalho com os alunos em sala de aula. E trabalho com os pacientes, com os usuários que eu cuido, até com membros da minha equipe. A gente não precisa, porque a gente paga imposto. Se a gente paga imposto, consequentemente... Cadê a contrapartida? Né? A contrapartida é justamente o quê? Se existem os determinantes sociais, que a maioria não sabe o que é, determinante social é acesso ao serviço de saúde, é acesso à moradia, à educação, a lazer, a trabalho. Então, entende? Não basta ter a unidade básica de saúde ali na esquina. Eu preciso ter acesso. É transporte, é segurança. Então, tudo isso é determinante. Aí as pessoas têm que ir para a informalidade, quer dizer, tem que... Aí o pessoal tem que... não tem direito, vai perdendo seus direitos ao longo do tempo, e aí as pessoas acham que isso é coisa de militância, é coisa de arruaceiro. Não é. Isso é cidadania. É que, infelizmente, as pessoas desconhecem, até porque as coisas vão acontecendo para ter um esvaziamento mesmo. Né? Quanto menos o indivíduo souber, menos ele vai reivindicar. Então, eu tive toda essa trajetória que ainda não acabou. Não, eu sei que não. Em 98 me formei. 99 veio a recessão. Veio aquela recessão em 1999 e eu já tinha medo. Eu queria uma água, por gentileza. Quero água, por favor. Em 98, finalzinho de 97, eu falei com uma professora, eu falei, estou morrendo de medo se eu vou conseguir emprego. Vai, Celi, vai, porque 29 anos, é uma idade mais madura, as pessoas têm condição e tal. E aí veio aquela recessão, né? Veio aquela recessão, veio aquela dificuldade e foi muito difícil de arrumar uma colocação adequada.
Então, essa questão da informalidade, ela não é novidade, gente. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, o que aconteceu na época? Eu tive que aceitar o que aparecia. Tem que sobreviver de uma forma. Precisava, até porque enquanto você é estudante, você tem muito gasto e você não tem retorno, porque você investe tempo, energia para você estudar, né? Porque você tem um objetivo. Obrigada. Esse barulho que de vez em quando vocês ouvem aí, uma galera gritando e tal, tem um pessoal jogando bola aqui do lado, né? Tem uma quadra aqui do lado, mas é tudo torcedor do Corinthians, tá? Que veio apoiar aqui a Celi, né? Então, gente... Então, tudo bem, vai. Então, por favor, o pessoal tá lá relevem. fora, né? Daqui a pouco eles vão começar a gritar, Celi. Relevem. E aí, eu tive que começar, o que aparecia eu aceitava na minha área, né? Então, fui trabalhar como modelo RPA, que isso não é novidade. Então, fui trabalhar sem ter direito nenhum, na verdade, né? Não tinha mesmo. Então, fui cobrir férias de uma enfermeira numa clínica, fui fazer outros... Era freelance mesmo, sim, certo? Porque eu precisava, além de sobreviver, eu precisava minimamente começar a devolver para algumas pessoas aquilo que que tinha me ajudado. Porque eu recebi muito apoio. Eu recebi muita ajuda, né? Porque as pessoas viam, poxa, ela tem vontade, então vamos ajudar. Até que entrei no Albert Einstein para trabalhar no ano de 2000, porque a Marlene foi ser responsável, ela entrou, eu e ela prestamos o processo seletivo. Tá. Ela conseguiu entrar, eu não, né? Porque eu fui muito mal mesmo em matemática, que eu nunca fui tão boa em matemática, viu, gente? Não pense que professor é herói, não. Professor, se não souber matemática, infelizmente, isso não é vergonha. É uma dificuldade mesmo. Tanto que meu marido é quem me ajuda muito. Para superar essa dificuldade, eu fui fazer alguns cursos, aí eu dei curso de cálculo, depois até falei, não, tem que superar. Sim. Mas a Marlene entrou e eu não. E surgiram vagas para o serviço que estava sendo implementado no Albert Einstein. E a Marlene era supervisora. Aí ela conseguiu me falar, se ele tem uma vaga, é terceirizado, porque aí foi quando começou a terceirização. Terceirização não começou agora, viu? Você já vem de longe. Aí o que acontece? Eu falei, vou encarar, né? Só que eu não tinha vínculo com a empresa Albert Einstein. Eu tinha vínculo com uma outra empresa terceirizada. E foi tudo sempre com muito sacrifício. Muito cansativo, muito sacrifício, mas eu sempre fui muito motivada. Eu sempre acreditei que... E quando eu vinha aquele desânimo, eu olhava para trás. Falei, tu já conseguiu tanta coisa, vamos lá. Isso é só o começo. E quando eu trabalhei 6 meses como... profissional temporária. Tá. O último dia para vencer o meu contrato, fui contratada pelo Albert Einstein. Olha, ali no limite. Ai, que alívio! Foi um alívio. Foi um alívio. Aí comecei a trabalhar no Albert Einstein, aí veio aquela coisa, né? Veio aquela coisa maravilhosa, aquele deslumbramento. Falei, gente, olha onde eu estou. Estou eu no Albert Einstein. Gente, que máximo, que tudo, né? Estou eu no Einstein. Gente, a emoção é tanta que a gente precisa, né? A gente transpira, viu, gente? O professor também transpira, gente. Então, aproveitar eu também. E não é de nervoso, é de emoção, é calor e aquela fase da vida que toda mulher chega, viu? É assim, gente. Professor também é gente. Aí, tô eu lá no Albert Einstein, eu andava no corredor, eu me olhava assim nas coisas, falei, olha onde você tá, né? E isso vai fortalecendo a estima, isso vai te dando aquela certeza de que você também tem que estar ali, que ali também é o teu lugar, embora o fato de eu ser negra, de eu ter a pele preta, também foi motivo de vários questionamentos e de várias manifestações racistas. Lá dentro, assim? Lá eu Você tive... diz de pessoal que ia para o hospital ou de quem trabalhava lá? Não quem trabalhava e nem as pessoas que lá estavam.
Mas quando eu comentava que eu trabalhava no Einstein, as Pra pessoas se outras espantavam, pessoas. né? Lá eu tive somente 2 manifestações. No tempo que eu trabalhei lá, que foram 10 anos, foi só 2 manifestações, né? De um paciente que ele perguntou para uma outra profissional da equipe, que também é preta. Ele perguntou, falou assim, aquela neguinha que saiu daqui, ela é enfermeira mesmo? Ele falou, ela é enfermeira, porque as pessoas têm o hábito de falar padrão, né? Isso não existe na categoria profissional. Mas padrão por conta da precursora da enfermagem, e aí isso acaba entrando na representação social das pessoas, a fala acaba sendo... e ele falou, aquela neguinha inclusive, ela é formada pela faculdade do Einstein. É mesmo? E aí, passou, de uma certa forma, a me respeitar, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou, né? Porque à medida que você vai aprendendo, você vai vivendo, eu acredito, é uma prática minha, você precisa colocar em prática o que você aprende. E principalmente o que você ensina. Porque se você não coloca em prática, é dicotomia, né? É demagogia. Faço o que eu falo, mas não o exemplo não é dado. Exatamente. Né? Essa fala é até um pouco machista, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu via muito quando eu era criança, papai. Então, eu tenho essa comigo mesmo, né? Essa premissa que você tem que fazer a diferença. Então, e a outra manifestação foi depois de alguns anos, eu já tinha me consolidado dentro do hospital, porque quando você começa a trabalhar em qualquer setor, em qualquer serviço, você precisa mostrar aquilo que você sabe, isso é fato. Isso não tem a ver com a cor da minha pele, não teve. Mas teve uma outra manifestação de uma paciente, ela acompanhante, ela me chamou para arrumar a cama dela, eu falei, aqui está uma roupa de cama, eu expliquei a rotina, nós não temos serviço de hotelaria. Eu falei, vocês são engraçados, né? Depois que a gente xinga vocês querem ir correr atrás dos seus direitos. Eu falei, não entendi, senhora, o que a senhora quis dizer. A senhora está falando do que a senhora está... A que situação a senhora se refere? Aí ela não repetiu, mas eu entendi, né? Porque é algo, essa questão da manifestação racial, isso faz parte... Vocês, é isso? Isso faz parte da como minha se rotina. Fosse, né? Aí eu continuei trabalhando no Albert Einstein, mas o meu sonho, como eu já disse, foi sempre trabalhar com a saúde mental. Então eu prestei provas, né? Fiz especialização pela Fundap, em São Paulo. Posteriormente, eu consegui entrar na graduação em 2007 e permaneci desde então. E sempre graduação estudando. Em quê? Graduação dentro do curso de graduação para dar aula, né? Aí já como professora. Entrar na graduação para... Isso, para docência. Sim. E sempre estudando, né? Então, fiz pós-graduação, fiz 5 pós-graduações. Que é isso? Fiz, porque eu gosto de estudar. Porque eu aprendi. Isso é uma coisa que meu pai ensinou para nós. Estuda, porque conhecimento ninguém te tira. E o lugar nesse mundo, o lugar no mundo da gente é através do conhecimento, né? As pessoas podem até tentar se desqualificar pela cor da pele, mas quando você começa a discursar... Duvidar da sua capacidade. Duvida da tua capacidade. Isso não é nada. Você vai entrar para palestrar, as pessoas perguntam onde você quer entregar currículo. Só que aí quando você começa a argumentar, quando você se posiciona, as pessoas te respeitam pela tua postura e pelo teu comportamento. Legal. E não pela titulação que você tem. Mas que estudar é legal, eu gosto. Aí eu fiz 5 pós-graduações, né? Mas nunca é o suficiente. E nessa época que eu entrei para ser docente universitária, eu já tinha essas 5 pós. Entre elas, justamente, a da saúde mental e da psiquiatria. 2 anos depois, estudando, de 2007 a 2009, aí houve exigência de um mestrado, porque são questões institucionais e até educacionais, né? Porque
o número de professores dentro de uma instituição, eles têm que ter uma porcentagem, porque o Ministério... De mestres, doutores, especialistas. Isso. Aí eu fui fazer o mestrado. Fiz na Escola de Enfermagem da USP, né? Que legal. Sou mestre também em ciências, mas a área de pesquisa foi justamente na saúde mental, na psiquiatria. E durante todo esse decorrer da vida, toda essa correria, né, atrás dos meus sonhos, daquilo que eu queria fazer, sempre tiveram presentes pessoas muito significativas, né? Entre elas a Marlene, meu pai, o meu marido, que é meu marido hoje, a minha sogra, que não está mais com a gente, e aquela professora que eu pergunto, lembra aquela pessoa que lá no Einstein falou, aquele sorriso todo? Ela é filha da minha professora do ensino fundamental, que, por sua vez, eu não tinha caderno. Isso é algo que eu falo sempre. Eu comecei a estudar, eu não tinha caderno. Eu não tinha lápis, eu não tinha borracha. Agora, você imagina para uma criança ir para a escola e não ter o material básico. Né, o material básico. Isso traz uma coisa do não pertencer, né? O não pertencer. O não pertencer aonde estava e tal. Só que eu levei, meu pai fez um caderno. Pegou um papel de pão, cortou o papel, amassou o papel com as mãos, porque a gente não tinha ferro, né? Amassou e tal, para alisar, dobrou, fez 2 furinhos, pegou linha de costurar, amarrou, fechou. Fez um caderno para você. Fez um caderno para mim, entendeu? E com pautas e tudo, filho. Pautas. Pegou um toquinho de um lápis desse tamanho e uma borracha pequenininha. Aí eu falei, pai, eu vou para a escola com isso? Porque apesar, eu era criança... Mas comparava, né? Mas eu sempre fui muito... A relação que nós tínhamos com meu pai, ela era uma relação muito de abertura, de confiança, né? Ele sempre nos impulsionava a pensar, a refletir. Ele nunca... Por quê? Porque sim. Não, porque sim não existe. Falei, pai, eu vou com isso. Ele falou, mas para você adquirir conhecimento, você não precisa de material novo. Aí eu fui. Uma vergonha, morrendo de vergonha. Porque eu tinha uma madrasta e ela me colocou uma peruca para ir para a escola. Gente, vocês não têm noção quando eu cheguei na escola. Cheguei na escola com aquela peruca, tinha uma professora que ela era... Mas primeiro dia ou você Primeiro dia. Nossa. Sociedade, né? Da sociedade santista, não sei quando ela... Aí os colegas, porque o povo fala de bullying hoje, mas bullying já sempre existiu, só tinha outro nome. Começaram a tirar sarro, e eu com aquela peruca, né? E eu fazendo, eu sempre, apesar de todas as dificuldades, eu sempre me fiz de fina, né? A minha cabeça estava sempre assim. As crianças tirando sarro e eu fazendo de conta que não era comigo. Aí veio a professora e me mandou de volta, porque eu estava de peruca e não podia ir de peruca para a escola. Meu Deus do céu. A marginalização. A margem, né? A margem. Voltei no dia seguinte. Quando eu voltei no dia seguinte, o sarro foi outro. Mas ali tinha uma pessoa que ela Mas foi humana. em relação ao teu cabelo? Foi em relação à peruca. Eu tava de peruca amarela. No dia seguinte? No dia seguinte eu voltei com o meu cabelinho, né? Então, foi em relação ao teu cabelo no dia seguinte também. No dia seguinte, quando eu voltei, caçoaram também, mas não foi por conta do meu cabelo, foi por conta do meu caderno de papel. Só que a professora que me acolheu, ela era mais humana, ela teve uma atitude mais humana. E ela chamou a atenção da classe. Ela falou, não pode ser assim. Todos são filhos de Deus. Todos, a gente não sabe como as pessoas vão ser amanhã. Então, a gente tem que respeitar a todos. E ela, no dia seguinte, me trouxe um caderno de 100 folhas, uma brochura da Emília. Lembra? Legal, Emília. Quem é essa professora? A mãe daquela? A mãe daquela. Mas você não sabia? Não. Fiquei sabendo. Depois. Sim. Mas quando você conheceu ela quando lá eu no conheci hospital, a Márcia na faculdade, na secretaria,
eu fiquei tão chocada com aquela beleza, com aquele olhar. Ela é maravilhosa, sabe? Ela acolhe, ela abraça todo mundo. Gente, vocês precisam conhecer a Márcia é maravilhosa. Aí, eu fiquei assim, chocada. Eu nem lembrei que eu era aluna da mãe dela. Quando as aulas do Einstein começaram, retroceder só um pouquinho, quando as aulas do Einstein começaram, ela me apresentou. Ela falou, olha, aqui nessa turma tem uma pessoa muito especial, que é muito especial para minha família, porque ela foi aluna da minha mãe, eu já baixei a cabeça. Ai, meu Deus. Ela veio estudar e a minha mãe falou, tem uma pessoa muito especial para mim que vai estudar aí no Einstein. E aí ela falou de mim. É você! Não, aquele dia eu fiquei tão assim. Porque fica mesmo, o Einstein é algo imponente quando você sai. E que bom que ela lembrou daquele momento. Né? Lembrou. Aí, voltando da sala de aula, a mãe dela me deu o caderno. Aquilo para mim foi, sabe, um gesto assim. Falei, gente, alguém te olha, né? E são esses exemplos que eu tenho na vida que eu procuro levar para a minha vida profissional e para ser o meu, entendeu? Esses modelos. Eles foram construindo então, seria o meu jeito assim, de ser. Vamos tentar organizar, né? Não é nem organizar, mas é fazer aí um paralelo, um comparativo, né? Isso. Aquela criança que foi para a escola com um caderno adaptado ali, né? Uma coisa mais... E, de repente, hoje, é a Celi que é doutora. Sou doutora. A Celi é doutora Celi de Oliveira, sou isso? Doutora Celi de Oliveira. Que tinha aquele caderninho mal tinha, né? Eu sou a doutora Celi hoje, né? Que eu costumo até, na minha defesa do doutorado, que a Márcia passou, ela foi minha banca no doutorado. Caramba. No mestrado, ela foi ela chegou a me dar 2 ou 3 disciplinas. Quando eu peguei o meu exemplar do mestrado, eu devolvi o caderno para a professora. Eu cheguei na casa dela. Olha, o caderno lá. Falei, eu vim aqui te dar um presente. Que legal. Porque o universo é demais, né? O universo faz essas coisas. Ela faz aniversário dia 4 de outubro, eu faço dia 10 e a Márcia dia 12. No dia do aniversário da Márcia, eu fui na casa dela, da mãe dela, né? E aí eu falei, vim aqui te ver, vim ver a Márcia, dar um beijo, mas eu vim trazer o presente para você. E eu levei um exemplar da minha dissertação, estava fechado e tal, eu entreguei. Eu falei, tá aqui o meu presente para você. Quando ela abriu, ela falou assim, minha filha. Falei, pois é, eu vim te devolver o caderno que você me deu. É simbólico, né? Simbólico. E representa pra caramba. Então, eu sou a Celi, que saí de uma condição muito desfavorável, extremamente desfavorável. Fui criada sem a minha mãe, como a maioria tem muitas crianças que são criadas sem a mãe, né? Fui criada pelo meu pai, teve ajuda de outros familiares, né? E não tinha caderno. Meu caderno foi confeccionado com papel de pão, linha de costura. E hoje eu sou a doutora Celi, né? E o que você acha, assim, você tem um título de doutora, e eu vejo muita gente, quando se refere à pessoa, a pessoa, não, doutor não sei o quê, doutora não sei o quê, como se tivesse que corrigir, a gente se dirigir à pessoa com esse título, né? E a gente tem, eu não sei se é cultural, uma convenção, eu não sei. Qualquer médico, médica, qualquer advogado, todos são doutores, né? Doutor fulano, doutora fulana. Doutor não é quem tem doutorado? Ou eu estou aqui embananando tudo? Então, veja bem. O título de doutor, ele é conferido para quem defende uma tese, né? Passa por todo um processo seletivo para quem defende uma tese. Então, esse é o doutor. Existem algumas categorias profissionais que elas conferem o título de doutor, tá? Com relação a outras categorias profissionais, isso é algo mais cultural do que propriamente algo que seja obrigatoriamente sacramentado. Um grande amigo nosso, professor Daniel Assis, que está na minha lista. Um dia, Daniel, você vai vir aqui também. Saudade de você.
Um dia, na sala de aula, nós discutindo sobre essa questão de doutor e tudo mais, ele até me deu uma aula ali, né, um esclarecimento para nós. Que isso é algo que vem já de um tempo, dos catedráticos do direito, que conferem, né, o título, o chamamento de doutor, certo? Eu, particularmente, não faço questão. Eu somente em algumas situações. Por exemplo, se eu for apresentar uma palestra, se eu for dar alguma aula, né? Aí sim, professora doutora Celi de Oliveira, tá? Quando eu sou orientadora de algum trabalho científico, e aí eu faço questão, doutora Celi de Oliveira. No meu currículo Lattes tem que estar, né? Agora, normalmente, eu não faço questão. Eu gosto que me chame de Celi. Eu faço questão do Y no meu nome. Celi com Y. Celi com Y, gente, por favor. Tanto que é uma marca registrada. Eu tenho alunos que, quando assistirem esse vídeo, eles vão falar, ela tinha que falar Celi com Y. Celi com Y. E assim, é tão registrada minha que eu falo para uma turma, para outra, e as outras turmas, quando eu me apresento, Celi com Y, né? Então, não faço questão do DR, tá? O título, ele é bom, ele é meu, eu conquistei, né? Parabéns, não só para mim. Eu sempre falo na segunda e terceira pessoa, porque eu acredito que a gente não faça nada sozinha. O esforço foi meu, mas para chegar até aqui, eu tive um bando, uma legião. E por falar nisso, então, a gente vai passar para o segundo quadro, né? Ele se chama Ao Mestre com Carinho. Você falou da tua trajetória, então, desde lá da escola que você começou, quer dizer, um professor, uma professora, ou alguns deles que te marcou, assim, que você fala, puta, esse eu nunca vou esquecer. Por causa disso, acho que você já citou aí a professora do caderno. Duas delas já citei. Tem alguma passagem, assim, alguma coisa que você fale, putz, quero te homenagear aqui no Papo de Prof, né, deixar registrado que, olha, não esqueci de você, não. Quem, além dessas pessoas que você, de certa forma, já homenageou? Né? A Meire Lília Quinelato Ferreira, sem dúvida, tá? Sem dúvida. Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, sem dúvida, né? Eu traria, assim, eu não diria homenagem, essas marcaram muito, porque assim, eu também tive muito professor FDP, né? Quer dizer que, assim, o quadro inverso, né? Você fala, não, muito, carinho nem tanto. Muito, eu tive muito professor. Mas eu traria também uma professora que da faculdade, que ela seria uma homenagem póstuma, né? Mas traria a professora Terezinha, Sônia Terezinha, que é da graduação, uma professora que nós brigamos muito, nós chegamos a quase se rolar dentro do estágio, no hospital em São Paulo, da graduação, que eu era aluna do Einstein, e ela falou, você não pode vir com essa jaqueta, que inclusive eu tinha até feito rolo com o Sérgio, meu marido, que ele era meu amigo na época, né? A gente se conhece há muitos anos, mas é amigos coloridos. Tá bom. Que agora, pra galera, é outro nome. E ele gostou da minha jaqueta, eu gostei da dele, a gente trocou e tava numa jaqueta da Leves, jeans, Delavé. E aí eu ia, só tinha aquela. Era pobre pra caramba, gente. E ela falou, você não pode vir com essa jaqueta. Você não pode vir, porque você tá fazendo estágio. Não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, eu sou pobre. Eu gritava. Você não entendeu isso ainda? Eu sou pobre, eu sou arrimo de família. Eu tenho que vender docinho, tenho que vender roupa, fazer faxina pra ter dinheiro. Essa mulher, Silvia Terezinha. Essa mulher olhava pra mim, ela chorava depois. Eu falei, Celi, me desculpa, eu não sabia dessa situação. Eu falei, eu não vou ficar contando pra todo mundo que eu sou pobre. Um cartaz aqui. No fim, essa mulher, eu queria fazer prestar um concurso para esse da USP, da escola, do IPQ, e eu não tinha grana.
Ela me deu a grana. Ela me deu o cheque para eu prestar. Caramba, Você ela vai mesma. fazer. Caramba. Era uma mulher que eu também homenagearia. Outra, que é a diretora da faculdade do Einstein, Andréia Morralém. Maravilhosa. Também a mulher, no estágio da faculdade, ela me apertava tanto, me apertava tanto, me apertava tanto. Ela falou assim, não, Celi, eu quero saber por quê. E eu não sabia responder. Nossa. Eu não sabia responder por vários motivos. Eu dormia pouco, eu comia mal, eu vivia preocupada com grana, se eu ia conseguir subir a serra para estudar, essas coisas. Por isso que eu acho que a gente não precisa passar por isso. Né? Se eu, que era adulta, que eu conseguia me virar, passava por essas situações, tu imagina uma criança que não tem o que comer e vai para a sala de aula, como é que esse ser vai aprender alguma coisa? É. Com fome ninguém aprende nada. E aí ela falou assim, por que você está chorando? Tá chorando por quê? Eu falei. Porque eu tô no meu limite, porque eu não tenho grana, porque eu sou pobre, porque eu tenho que fazer um monte de sacrifício para chegar até aqui. Eu tô preocupada de não dar conta. Tá? Eu tô com medo de tomar pau. Eu larguei tudo em Santos pra... Eu tô com medo, eu falei pra ela. Ela falou assim, mas você não precisa ter medo. Eu te ajudo. Aí ela perguntou quanto que eu iria gastar até o fim do estágio. Me deu um cheque. Era outra pessoa que eu homenagearia. Caramba, que legal. Me deu um cheque para eu poder viajar, para eu poder subir e descer a serra, né? Homenagearia João Fitigério do Teixeira, que eu não sei nem se ele está aí ainda entre a gente. Ele foi meu professor de matemática. E ele tinha um olho azul. E eu, como não sabia matemática... O olho já, né? Aí eu olhava para ele, e falava assim, João, tu enxerga legal? Ele falou assim, Celi, tu tá me enrolando, Celi. Falei, não, é porque tu tem um olho azul, tenho uma curiosidade de saber, mas não era para enrolá-lo. Ele falou assim, vai estudar, vai, Celi. Eu falei assim, eu não sei fazer isso não. Ele falou, aí tu prefere ficar me cantando meus olhos azuis, Celi? E era outro que eu também homenagearia, entendeu? Porque assim, 7 de outubro. São pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. E aí eu costumo, a forma de eu retribuir o que eles fizeram é fazendo pro outro. Legal. Você entendeu? Uhum. Eu procuro fazer isso. Às vezes eu sou dura, às vezes eu pego no pé mesmo. Até do meu marido eu pego no pé. Às vezes mas eu procuro fazer isso com a ternura da Meire Lilian, com a ternura da Márcia Aparecida. Legal. Entendeu? Pegou um pouquinho de cada, Peguei né? um pouquinho de cada, né? Tem outras professoras também que eu homenagearia, mas algumas delas não estão mais entre a gente, né? Mas tenho excelentes modelos. E vou dizer mais. Os modelos que não foram tão legais assim, eu deixei passar, porque também serviu de modelo. Sim. Né? Serviram de modelo, entendeu? Mas para homenagear são esses. Sem dúvida. Você diria que essas inspirações, né, despertaram em você e até acho que a necessidade, a questão de ser criativa em diversos momentos, né, até a questão de enrolar o professor, precisava de usar muita criatividade, né? A gente vai entrar no quadro chamado criativa ou passiva? Que significa o quê? Que dica, que conselho você daria, ou algo que você tem na tua vida, que você coloca em prática para fazer com que a sua criatividade esteja sempre, né, aflorada, assim? Porque a gente passa por diversas situações, né? E fala, como é que eu saio delas? Sim. Né? Como é que eu vou falar, puxa, tô sem ideia hoje, pô. O que você falaria para as pessoas eu faço isso para desenvolver minha criatividade, para estimular minha criatividade? O quê? Eu tenho um lema na vida, se não for para eu fazer a diferença, eu não saio da minha casa. Legal. Tá? Por isso que você está aqui com a gente hoje. Provavelmente, né, gente? Provavelmente, né? E assim, é difícil, tá? É difícil. Não é fácil. Mas quando tem alguma coisa que é desfavorável, que é negativa, eu procuro olhar o lado bom daquilo. O que é que eu posso tirar?
que eu posso tirar disso aqui, dessa condição desfavorável? E aí é que entra a questão da criatividade. Eu vou fazer diferente daquilo que eu tô vendo. Você entendeu? Porque se eu fizer igual, já sei o resultado, Então, é isso? exatamente. Então, essa questão de você procurar olhar sobre uma outra direção, né? Então, fazer diferente mesmo. Se tá dando errado, por que é que eu vou fazer igual? E aí talvez seja o segredo não, receita não, mas a marca da Celi pessoa, fazer diferente. Mesmo entendeu? que não dê certo. Mesmo se não der certo, a gente Tenta faz de diferente novo, novamente. pensa outra forma. Entende? Então, isso é quase que meio que vem junto desde de sempre, né? Vem junto. Claro que isso vai sendo construído, mas, sabe? E eu procuro prestar mais atenção na vozinha que fala aqui e fala aqui. Não tanto que, às vezes, o outro diz. Então, na prática, como é que isso funciona? Olha, tu vai para trabalhar naquele lugar, aquela unidade, aquilo é horrível. Ah, porque tem fulano, porque tem ciclano. Então, eu prefiro vivenciar. Eu primeiro vivencio, eu experimento, eu vejo, eu sinto, para depois eu ter as minhas conclusões. E aí é que eu começo a fazer diferente daquilo que... Você entendeu? Então, alunos, isso é muito comum, né? É muito comum. Nossa, tu vai dar aula para aquela turma? Nossa, porque a turma tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. O beltrano. pessoal já pinta a turma de um jeito, né? Que você fala, caramba... Eu não. Eu mesmo que as pessoas tragam as percepções dela, eu sigo as minhas, né? E eu tenho uma teimosia, né? Eu sou teimosa também. Desde criança? É. É? Vai fazer isso? Não é para fazer isso. Eu vou e faço. Porque como meu pai sempre, eu nunca apanhei, tomei um tapa sem antes saber o porquê. Então meu pai sempre foi muito de falar os porquês de tudo o que ele iria fazer. E consequentemente ele cobrava muito os porquês, né? Por quê? 2 mais 2 é 5. Por quê? Porque sim não é resposta, né? Vem com um argumento melhor aí que então não... ele sempre cobrou muito isso. E isso vem mesmo, isso é intrínseco. Legal. E aí, quando a pessoa fala para você, não vai fazer isso, não. Por quê? Ah, porque não é legal. Mas por que não é legal? Ah, porque eu tô falando que não é legal. Eu falei, então eu vou lá experimentar. Aí é que entra a minha teimosia. Você entendeu? E eu acredito que sempre tem algo que eu não esteja vendo ou que a pessoa não queira mostrar. Você entendeu? Então, vem daí, né? Essa coisa da teimosia, mas é uma teimosia que, mesmo que vai quebrar a cara, não tem problema. Vamos ver se realmente a gente consegue despertar essa teimosia nela e fazer um exercício de voltar um pouco a ser criança. Um quadro se chame Quer que eu desenhe? A gente quer saber de você desenhos da sua infância que você curtia muito, que você achava... Você fala, esse desenho me marcou, isso era legal por causa disso. E ao mesmo tempo a gente vai desenhar. Tá. Tô péssimo em desenho, mas eu vou desenhar. Eu quero que você me desenhe. Você, Paulo? E eu vou te desenhar. Nossa, que máximo! E aí, enquanto isso, você lembra dos desenhos que te marcaram. Né? Você fala, caramba, eu assistia muito isso. Sei lá, antes de ir para a escola, na hora do almoço. Nossa. Então, eu lia muito gibi de quem? Não, entendi. Já vieram todos. Eu vou te desenhar. Eu não sei te desenhar, mas eu vou desenhar. E eu sei. Ai, gente. Que sarro, que legal. Adorei essa experiência, viu, gente? Da Hanna-Barbera. Ó. Ou não era mais. Eu vou dizer para você. Ou era mais uma coisa, mais Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, com certeza. Principalmente as versões iniciais. Gente, eu tô tentando fazer um desenho aqui. Juro. Que é o que marcou, viu?
Tô quase cantando a musiquinha. Que legal, adorei, gente. Muito legal. Você vai me desculpar pelo meu desenho, né? Você não vai... Ó, eu estou desenhando você tem a representatividade. Você consiga fazer isso. É representativo, tá? Eu nem sei se é aqui. Eu nem sei se é aqui que vai. Mas bem que eu tô tentando fazer. Depois assim. Nossa, gente. Nossa, tá horrível. Está horrível. Isso é porque você não viu o meu, Paulo. Isso é porque você não viu o meu, Paulo. Isso parece um monte de coisa, menos aquilo que eu toquei, mas eu vou escrever. Não sei se é assim que escreve, mas... Podia ter colorido, né, gente? Não é? Não tem problema. A gente vai pensando nas próximas cores. Mas você ainda não falou do desenho que você assistia. Eu falei? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, tá. É por isso que eu estou desenhando. Você falou para desenhar você. Eu estou desenhando algo que remete ao desenho que me lembra muito você. Hã? Ela tá me desenhando o Visconde de Sabugosa. Eu tô desenhando o biscoito de sabor. Pode É falar? sério mesmo? Já? Pode mostrar? Ainda não, né? Pode? Olha aqui. Eu tentei, juro, gente, eu tentei desenhar uma espiga de milho. E aí, eu tentei desenhar a espiga de milho porque não foi boa, tá? A minha ideia, mas eu tentei, ó. Uma espiga de milho. Por que que eu quis desenhar a espiga de milho? Porque ela me remete à lembrança do Visconde de Sabugosa. Legal. E me lembra muito você. Sério? Porque esse é um desenho que eu sou assim, esse é um programa, né, infantil, que ele lembra muito a minha história toda da infância. Ele me acompanhou toda a infância inteira. Era um momento que eu ou antes de ir para a escola, ou quando voltava para a escola, era um programa que me acalentava, que me remetia à questão de família. E o Visconde Sabugosa, ele era um sábio, né? Ele acompanhava as crianças, ele explicava, ele era o apaziguador. E eu gostava muito dele, né? Eu gostava de ver quando a gente tinha aquelas brigas, Pedrinho, né? Então, esse é marcante para mim por vários motivos. Primeiro, por conta daquela questão de família, né? Que isso foi uma coisa que teve ruptura na minha vida, porque a mãe morreu. A mãe, ela é a representatividade da família. Isso não tive. Tem uma tia que é maravilhosa, que ela é acolhedora como minha mãe, ela me trata como mais né? Então, eu tenho ela como referência de mãe. E aí, primeiro tem aquele clima da fazenda que é casa, né? Tia Anastácia, a vovó, o Visconde, e tinha aquelas brigas de Pedrinho, aquelas travessuras da Emília e tudo mais. Primeiro, o desenho me remete a isso, o programa. Segundo, pelo caderno que eu ganhei, né? Que era a turma da Emília. Então, eles eram meus companheiros mesmo de infância. E você, Paulo, para mim,
marcou muito num dia que você fez aquele discurso, né? Na colação. Na colação, né? E eu falei, eu olhando, ouvindo, eu falei, gente, que admiração, porque tem essa coisa mesmo do professor, né? O professor, ele é um ser que muitas vezes parece que ele está distante, parece que ele não é humano. E não que eu não te achasse humano. Você sempre foi muito educado, você sempre sorriu, sempre cumprimentou, né? Sempre teve ali e tudo mais. Talvez você seja uma pessoa tímida, talvez seja. Não sei nem como é que eu tô aqui. Né? Então, talvez você seja uma pessoa tímida e talvez por isso passe essa impressão de ser um pouco mais reservada. Mas quando eu ouvi a tua fala com aquele discurso, eu fechei o olho por um momento e falei, graças a Deus, que nem tudo tá perdido, né? Por conta desse teu jeito apaziguador, desse teu jeito de fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, de se posicionar, né? Porque tem momentos na vida que a gente tem medo de se posicionar. E aí me lembra o Visconde. Você falou, vai me desenhar? É Visconde por conta dessas características, né? Não sei se deu pra ver aí, ó. Por conta dessas características. Agora não me xinga, tá? Eu sei que você não vai se ver aqui, vai ver qualquer coisa menos você, mas eu quis... Vou pôr o óculos. Não, ficou bem ruim, mas... Não, eu vou enxergar para pôr o óculos. Mas eu tentei colocar um sorrisão na tua cara, Não mas eu acho se que eu deprecie. exagerei. Não se deprecie. Mas essa sou eu. Eu sorrio. Não sou eu. Não sou eu. Até porque um braço tá mais gordinho, eu tô mais magra. Não, mas eu consigo entender. Eu consigo entender o que tu fala do sorriso, mas tem toda uma... o estereótipo tá ótimo. Tá? O estereótipo tá excelente. Tá bom, ótimo. Tá ótimo. Deu pra ver aí? Deu já, né? Vocês já pegaram? Desculpa por isso. Sim. Não, sem problema nenhum. Agora, a gente vai para um quadro chamado Livrai-me do Malamém. Vamos falar de livro. Vamos falar de livro? Bora. Eu pedi para você trazer um livro ou alguns livros que Sim. você indica e queria saber por quê. O que esses livros têm aí que pode ser interessante para a gente e para a galera que está vendo a gente? Eu podia ter trazido muito mais, né? Mas eles estão emprestados, até porque eu gosto... Livro eu acho que tem que ser emprestado. Aí como é difícil isso, Celi? Eu não tenho dificuldade, não. Eu emprestei livros para um monte de alunos. Dois não voltaram e então, isso me dói. Eu não tenho, assim, não tenho. Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu lia, quando era criança, adolescente, eu lia muito aquelas revistas de banca de jornal, Sabrina, Júlia, Bianca, Romance na Veia, aqueles romances impossíveis de acontecer, aquele sofrimento e depois a vitória, né? Então, eu gostava muito. Posteriormente, isso me ajudou bastante, né? E posteriormente eu tive que me dedicar mais aos livros específicos da profissão e tudo mais. Mas nesse meio do caminho, né, tem algumas leituras que eu gosto de fazer, então eu gosto muito da linhagem espírita, né? Da leitura de Zíbia Gasparetto, do Filho, os romances mais espíritas é algo que eu gosto bastante, né? Gosto de leituras como o padre Fábio de Mello, tem alguns livros dele, por exemplo, Quem Me Roubou de Mim, foi uma época que eu li em que eu tinha sofrido um acidente, e é uma história que traz, um livro que ele escreveu, que traz sobre um pouco essa questão da relação, ela deve ser unilateral, ela não deve ser unilateral, ela tem que ser bilateral, né? Porque nós temos uma tendência a achar que a gente tem que fazer sacrifícios pelo outro, que a gente tem que carregar a mala do outro. Eu li que esse a gente livro. tem que... Não é assim. Esse livro, ele me trouxe... Ele deu sabe, ele me trouxe algumas respostas. Ele trouxe algumas respostas, né? E tenho alguns livros da Djamila que eu gosto bastante, Djamila Ribeiro, né? Manual Antirracista, que inclusive eu emprestei para o meu professor de Pilates. Quem Tem Medo do Feminismo Negro é um livro que eu já comprei 2 vezes, eu emprestei uma vez, não voltou, aí eu emprestei novamente, ele está emprestado, mas ele volta.
Devolvam, por favor. Na Minha Pele, que é do Lázaro Ramos, é um livro que eu li, e assim, as minhas leituras, elas sempre vêm juntos, estão acompanhadas do momento histórico, político, social que a gente está vivendo. Tá. Né? Os últimos livros que eu li agora, esses últimos eu li Essa Gente, né, do Chico, e terminei essa leitura da Elza. Do Zeca Camargo? Zeca Camargo. Tá? A biografia da Elza? A biografia da Elza Soares? Isso. Esse foi o que eu terminei. E aí, por que é que eu trouxe esses 2 livros? Esse é a biografia da Elza que eu terminei. E o outro, outro livro é de uma enfermeira, professora doutora, já aposentada, licenciada da Escola de Enfermagem da USP, Maria Júlia Paz da Silva, Comunicação Tem Remédio. É um livro que traz a comunicação nas relações interpessoais em saúde. E eu ouso dizer que esse livro não é exclusivo para profissionais da área da saúde. Porque fala de comunicação e serve não só para, né? É um livro para as nossas relações. Todas as pessoas devem ler. Eu recomendo. Eu digo devem, não é no sentido imperativo, mas assim, é como uma forma de eu recomendo. Porque a comunicação, o processo de comunicação, ele, quando entendido e colocado, assimilado, acomodado e colocado em prática, ele faz muita diferença. Talvez, Paulo, você falou essa característica de você tratar as pessoas, de você, né? Claro que quando eu fiquei encantada com as 2 professoras que eu falei, e aí uma delas, que é a Márcia, fala muito do relacionamento interpessoal. Ela é inserida, ela é responsável pela disciplina de saúde mental, e ela me ensinou muito, e tudo o que eu fui aprendendo eu coloco em prática, e aí eu faço isso com os alunos, com as pessoas também, de uma maneira geral. Legal. E a comunicação, ela tem remédio realmente, né? A comunicação salva, a comunicação te ajuda, a comunicação te protege, a comunicação... Eu tive uma situação, rapidinho, só para ilustrar, para exemplificar, ontem no trabalho. Eu trabalho numa região muito vulnerável, extremamente vulnerável. Eu costumo dizer que eu trabalho numa região que é uma Santos invertida, né? E aí, por conta de pipa, essa época é muito comum, os meninos começam a entrar no ambiente. Não pode. Ali é um ambiente de serviço. Eu falei, não pode. Quem falou? Quem mandou? O moleque falou assim. Te intimou. Me intimou. E aí eu tive que dar uma resposta. Porque se eu não desse uma resposta no mesmo tom e no mesmo, ele iria falar, consegui. Aí eu falei, experimenta entrar aqui. Eu vou fechar o portão. Se você viesse numa boa, se você viesse na moral, na manhinha, a gente ia ter conversa. Chegou com essa marra toda, não tem conversa, não tem papo. Perdeu. Ele olhou pra mim e fez assim. Ó, tia, tá escolada, hein, tia? Ele falou pra mim. Então, depois... Tá usando o meu idioma, aí, né? tia, tá escolada. Então, veja o quanto a comunicação pode te, não é? Eu não, em nenhum momento, eu olhei para aquele adolescente como um marginal, porque ele já é marginalizado da sociedade. Ele tem 16 anos, ele tá no horário de trabalho, no horário de escola, ele tá empinando pipa descalço na rua. Você entendeu? Então, ele já está marginalizado. Então, eu não tenho esse direito. Não sou eu quem vou dar lição de moral. Mas eu também... Eu tenho que dar um limite, porque eu sou responsável pela instituição. Pelo espaço de trabalho. Aí, hein, tia? Da hora, hein? Entendeu? Aí, a comunicação tem remédio. Né? E a Elza, a biografia dela, retrata... explica, mas não justifica. O machismo, a homofobia, a misoginia, sabe? Essa discriminação, essa coisa horrorosa que a gente ainda vive, que a gente vai vivendo durante muito tempo, infelizmente, né?
explica, mas não justifica. É uma biografia pesada do ponto de vista humano. É pesada. Porque mesmo quem não é preta ou preto, se ler, mesmo que não goste da Elza Soares, mesmo que não curta as músicas dela, mesmo que seja de uma época diferente, mesmo que ache feia, enfim, que tenha todos aí os seus julgamentos, né? É uma leitura que eu recomendo. Até para poder... Não é vitimista, é realista. É o que acontece, tá? Porque tem coisas que não acabaram e que não estão... Tá longe ainda, Elas né? Elas não estão assim... não, melhorou bastante. Não melhorou, gente. Não melhorou e elas continuam. Mas, lendo essa biografia, eu consegui... Falei, nossa, né? Assim como outros livros da Djamila, outros autores, Silvio de Almeida, né? Uhum. Mas eu gosto bastante da leitura. Legal. A dica do Papo de Prof. O Lobo, O Urso e a Cura. E a Cura. Beth Soares, Marcos Vinícius Batista, do Ateliê de Palavras. Retrata a história, lógico, vivida pelos dois, mas em cima da doença que a Beth teve, e é uma doença que é traiçoeira, que é o lúpus, que você acha que, né, tem aqui a cura, mas pode ser que amanhã ela volte, né? Então retrata esse momento aí de crises que ela teve, né? E os dois escreveram, né, textos, crônicas sobre este momento que eles passaram. Infelizmente o Marcão não está mais aqui com a gente, deixou a gente esse ano eu digo 2021, porque eu não sei quando que vai para o ar, né, o primeiro Papo de Prof. Espero que no mais tardar início do próximo ano, de 2022. Mas é bem legal porque também é um exemplo, né, até de superação, como lidar com momentos que a gente não sabe nem como lidar, né? Então eles relatando o dia a dia de como foi, vai para o hospital, volta para o hospital, tá bom, não tá mais, né? Então essa loucura de você ter que concentrar todo, né, o teu psicológico em algo que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, é bem legal, é um baita exemplo e eu recomendo, entrem lá no site do Ateliê de Palavras e comprem um livro, O Lobo, o Urso e a Cura, né? Você conheceu o Marcão, né? Muito... Conheci. Ele te deu um livro, não foi? Ser humano ímpar, me deu um livro, autografou. Ele acreditava na transformação das pessoas. Só um pouquinho. Fala, Marcelo. Tá bom. Uhum. Pode falar. Tem um quadro agora que se chama Passa, Repassa ou Reprova. Eu vou falar 4 nomes e aí você me diz se você passa, repassa, tipo, vou ignorar. Passa, não vou falar. Ou reprova. E por quê? Tá bom? Primeiro nome. Sérgio Camargo, da Fundação Palmares. Reprova. Por quê? Porque ele desconhece a origem dele. E por conta disso, ele age conforme os interesses políticos do representante e de toda a sua trupe. Complicado, hein? Muito. Depois de Sérgio Camargo, a gente vai para Sérgio Moro. Passa. Passa, repassa ou reprova? Reprova. Reprova? Reprova. Tá bom, reprovado. Quer falar por quê? Não. Tá bom. Essa pula, né? Sérgio Camargo, Sérgio Moro, Sérgio Malandro. E aí Sérgio Malandro? Sérgio Malandro.
Sabe que Sérgio Malandro, ele já fez parte da minha infância, da minha adolescência. Mas eu acho ele tão sem gracinha, tão inexpressivozinho, sabe? É a mesma piada sempre, e nem sei se é uma piada. Não é criativo, né? Não renova, entendeu? Vive daquilo que uma vez alguém achou engraçado. Foi engraçado, foi legal, Aham. entendeu? Mas assim, eu não sei. Sabe quando às vezes você pergunta, fala, quem é Sérgio Malandro na fila do pão? Entendeu? Boa. Qual é a diferença que faz? Não é julgamento de valor, sabe? Qual a expressividade? O que o cara fez para dizer assim, sabe? Ó, eu sou, né? Olha, eu aqui. Sei lá, né? Mas enfim, cada um é cada um, né? Já foi Sérgio Camargo, já foi Sérgio Moro, já foi Sérgio Malandro. Sérgio Luiz de Faria. Meu marido. Teu marido? Meu marido. Passa, repassa ou reprova? Não. Fica. Fica? Não passa pra ninguém? Não passo pra ninguém. Não repasso e não reprovo. Por quê? Porque eu acredito, né? Eu acredito em reencontros. É mesmo? Porque, assim... E ele foi o reencontro, né? Ele foi o reencontro, ele foi sonho, realidade, né? Motivo da minha teimosia, como eu já falei. Mas ele é definitivamente o amor da minha vida. Mas ele era teu amigo antes, assim. Nós nos conhecemos só há 29 anos. E vocês estão juntos gente, quanto tempo? Nós estamos juntos, assim, juntinhos, né? Uhum. Tem uns 15, mais ou menos. Mas a nossa história é longa, né? A nossa história é de luta, a nossa história é de reencontro, de reconhecimento, né? De ressignificação. E o Sérgio é como eu costumo dizer, né? Eu falo isso para ele. Ele é amigo, ele é parceiro, é amante, né? É marido, já foi amigo colorido. Quando nem muitos que talvez assistirem falaram, nossa, que é isso? Que as minhas alunas falam assim, gente, eu tenho um amigo colorido. Ai, professora, que velha. Não sou velha, gente, eu sou vivida. Uma história bem vivida. Mas foi, né? Houve uma época que nós não tínhamos compromisso com a gente, mas a gente já era comprometido sem saber. Que legal. Aí o tempo foi passando. Nós sempre fomos amigos, sempre um apoiando o outro, né? E depois nossos caminhos foram cada um para um lado, aí a gente se reencontrou. E aí a gente teve a certeza que nós tínhamos que ficar mesmo, que valia a pena seguir a vida, né? E desde então a gente tá aí, né? Eu sou chata, às vezes brigo, ele é chato pra caramba, né? Mas apesar de nós termos as diferenças, as divergências, que eu acho que é saudável, porque não dá para sempre concordar com tudo, vale a pena, né? Legal. Porque tem uma base aí chamada amor. Muito bom. E o amor, ele é capaz de operar alguns milagres, né? Mesmo que algo pareça impossível, ele é capaz de mostrar que é possível. E a gente segue junto. Esse Sérgio aí dos 4, acho que é o predileto dela aí, pelo que eu estou entendendo. É o predileto. É o predileto. Tem alguns profs, Celi, que eles são caretas, né? Nós somos caretas porque nós vamos participar agora do concurso Prof. Careta de Top Model de 2022. Nós vamos fazer a nossa pior careta, nós vamos registrar e depois nós vamos fazer um concurso para as pessoas votarem, tá bom? Tá bom. Ó, eu já tinha preparado aqui, se quiser. Olha para cá, sim, para eles, e vamos fazer a pior careta que a gente imaginar. A pior careta. Você não viu a minha, não vi a sua, então... Vamos ver o que vai acontecer, né? Beto, aquela encomenda, essa aqui. Uma encomenda, hein? Agora tem a chamada. E aí os alunos respondem como? Presente, prof. Esse é o quadro. Presente, prof. Então, é um mimo do Papo de Prof.
Pra você. Tá aqui dentro. Tá. A maleta fica, Ah, é? tá? Mas o que tiver aí dentro, se você achar que te representa de alguma forma, você pega e leva pra sua casa. Só abrir. Sem quebrar o microfone, né? Presente, prof. E aí mostra pra eles o que é, hein? É só um mimozinho, tá? Nossa, adorei, gente! Posso pegar? É Olha, meu? teu? Pegou? Nossa, gente, essa frase, ela me representa muito. Queridos, vocês que aí estão, olha a frase. Tem outras que me representam, tá? Sim. Como eu já falei aqui, né? Se não for fazer a diferença, não sai de casa. Mas essa me representa muito. Eu vou ler primeiro, depois eu vou mostrar. É melhor tomar cerveja do que tomar conta da vida alheia. Quem me conhece... Olha isso, gente. Eu adorei. Eu já vou fazer... Daqui a pouco, vou fazer uma selfie e colocar na rede social. Eu quero falar para vocês que eu sempre falo isso. Os alunos, às vezes, né? Falam, ai, o que eu faço? Ai, professor, o que eu faço? Porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu falei assim, e aí? Né? O que interfere na sua vida? Ah, mas não pode fazer, professora. É porque não pode. Eu falei, toma conta da tua vida. Mania de dar palpite na vida dos outros? As coisas que os outros fazem ou deixam de fazer? O que o cara tem a ver se um homem tá beijando a boca do outro? Se uma mulher tá beijando a boca da outra? Se um preto tá casando com a preta, se a preta é casada com o branco... Gente, toma conta da vida de vocês. Será que a tua vida não tem nada de atrativo? O que tem a ver se o outro tem 5 filhos, 10 filhos? Vamos tomar conta um pouco do coletivo. E aí na rede social tem que ir lá dar o palpite. Tem que fazer. A minha opinião é essa. Minha opinião é essa. Para de querer dar opinião em tudo. Por mais que tu queira, não vai conseguir. Opinião, tu guarda pra tu, entendeu? Pega a tua opinião e transforma em ação social. Boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos combinar? Pega um papel, uma caneta. Cada vez que tu tiver vontade de se meter na vida do outro, tu vai lá e escreve uma ação social que tu pode fazer. Eu não estou falando de caridade para depois tu tirar foto e ficar postando na rede social, tá? Não é disso que eu tô falando. Tô falando de ação social de verdade. Arregaçar as mangas, ir numa região em que, para tu conhecer a realidade, vai na Santos Invertida, que já é uma grande coisa. Tá? Ver as pessoas tirando comida do lixo, ver gente que não tem, tem o pé sujo, ver gente que tá com a roupa suja, pessoa que tá com cheiro ruim no corpo. Vai lá conhecer as pessoas, conhecer gente, tá? E entender que a vida é muito mais do que o teu espaço da rede social. A tua rede social é importante? Sim. A tecnologia é importante? Muito. Você estar antenado com o que está acontecendo? Muito. Agora, tu chegar lá, tu dar um palpite, dar uma opinião na vida alheia, achando que tu é o the best, ai, desculpa, fura essa bolha. Boa. Bem por aí. Né? Ó. A gente tem um quadro que a gente pulou, né, e que a gente não vai querer, que é o expulso da sala, né? Eu acho que você já está expulsando algumas coisas, né, da sala. Expulsa isso da tua vida. Isso eu mando para fora. Isso na minha sala, não, né? Não, tipo, a mala, né, da gente, a bagagem, a vida é muito curta. Gente, você já parou para pensar que nós vivemos menos que uma sacola plástica? Menos que a minha tartaruga. Gente, eu tenho um jabuti que vai viver mais que eu. Meu, olha, quanto tempo que a gente tá aqui, a gente tem que tentar fazer coisa boa. Pega aquela mala que a gente vive carregando que não é nossa, começa a jogar. Boa. Libera, desapega. Por isso que quando eu empresto o livro vai e não volta, eu nem ligo mais. Não tem problema. Se ele foi e ficou é porque tinha algum motivo. Alguém me contou, alguém é bom, né?
Alguém me contou Alguém. que você gosta muito de samba, pagode. É verdade isso? Samba, pagode, gosto, música, gosto. Vai na quadra da escola de samba. Tô sofrendo, porque infelizmente com essa pandemia as coisas acabaram ficando, né, restritas. Mas vou, adoro, desfilo, entendeu? Canta também. Desfilo. Se der um microfone, um videokê, a gente Então canta a gente tem um também, microfone aí. entendeu? O quadro é Prof de Canto. Olha, Aí você completa a música. Eu vou cantar com você, tá bom? vamos ver. Eu vou começar. Eu tenho minha cola, você não. Então eu te coloco numa furada aí. Isso, se eu num lembrar, teste. a Vamos gente ver. canta. Se não lembrar, a gente Ó, eu faz. separei uns trechos bem facinhos aí. Espero que você... Vamos ver. Puxa pela memória, mas eu acho que tá bem na ponta da tua língua, tá? Vamos lá? E olha, e tem uma que tá assim... Eu vi um vídeo teu outro dia dançando e cantando essa música. Misericórdia! Gente, entra lá na rede social dela. Não, brincadeira. Vamos lá. Aí você completa. A hora que eu parar, você completa a letra, pode ser? Pode. Tá. Aí eu vou dizer se você acertou ou não, Beleza. tá? Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Não é isso. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Palmeiras, você não tem mundial. Aê! Muito bom. Alguém na hora que eu tava dançando e cantando Falou isso? gritou isso. Desculpa, palmeirenses, mas eu não podia Desculpa. perder a piada, tá? Gente, eu tenho uns irmãos, meus irmãos de 40 anos, a maioria são palmeirenses, mas eu não podia perder essa piada também. Eu não sou muito de samba, assim, eu não sou muito fã, assim, mas eu já pulei carnaval e tal, mas vamos ver. Tu gosta de rock, né? Eu gosto de rock, mas vamos lá, tem outra, vamos ver se você... Essa aqui é um clássico, tá? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Lógico que não. De novo. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O rock agora é que manda a gente gritar. Olha. Não é assim? Eu tinha certeza que o Paulo gostava de rock. Gente, eu tinha certeza. Imagina. Tinha certeza, olha Imagina. lá, gente. Olha lá. Ó, agora mais uma facinho pra ela, Olha tá? lá. Bem Olha lá. facinho. Lá vem. Essa aqui a letra é muito fácil. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço com tudo que Deus me deu. É isso? É, Não. olha lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou Celi e não esqueço o sorriso que ela deu. Olha, gente! Sensacional. Sérgio não chegou ainda, né? Sérgio foi mal, tá? Foi só um elogio pro sorriso, tá? Não leva Não, pro... Sérgio não chegou, não. Gostei muito. Foi legal isso? Foi A muito gente sabe legal. cantar bem aqui ou não? Nossa, eles cantam divinamente. Tem um notebook aí perdido ali, notebook vermelho, da minha filha, tá? Ela entra na dança. Muito bom. Aí, filha, vou levar teu notebook hoje, tá? Aí ela tá lá assim, tá. Ela só Dormindo. dorme, essa menina, não sei, que tanta Quantos preguiça, anos? tanto... 17. Adolescente. Tem um quadro agora, estamos indo pro final, hein? Quase no final, tá? Ele se chama Pretérito Perfeito. A gente tenta voltar um pouquinho no passado, algumas coisas não são tantas, mas a nossa ideia é assim, Legal. é pretérito perfeito, mas a gente chama de teste do coração. É um teste para avaliar como é que está seu coração. Você vai apertando o botãozinho, vê o que aparece e Pertence. fala o que você quiser falar. Aperta aqui. A setinha pro lado, a outra. Aí, vê se muda. Mudou? O que apareceu aí, Celi? Gente, eu
de bicicleta, jovenzinha. Quantos anos é isso, Eli? Olha, eu devia ter uns 24 anos. 24 anos andando de bicicleta. Andava muito de bicicleta. Estava no quintal da casa São Vicente, casa onde o Sérgio morava, né? E essa época nós já éramos amigos coloridos. Isso era um domingo. E a gente andava muito de bicicleta, ia, né? Boas lembranças? Boas lembranças. Excelentes. Pode apertar o próximo. Quem são essas pessoas com você? Meu pai, que não tá mais com a gente. Eu. No meu baile de formatura junto com a Marlene. Marlene, maravilhosa. Da faculdade? Foi a da tua graduação de enfermagem? Da minha graduação de enfermagem. Graduação de enfermagem. Meu pai, foi no dia do baile. Não foi a colação, foi o baile. A colação foi em São Paulo, na Hebraica, né? Que é um espaço do... Tá. Foi no dia 14 de dezembro. E o nosso baile foi dia 19, na mesma semana. O baile foi no sábado. Nossa, legal. Gente. Eu tenho até hoje esse vestido. Sério? Esse vestido ele eu não sou mesmo, não sou apegada. Mas esse vestido, ele é simbólico, ele tem uma simbologia. E assim, hoje, eu até brinco, que eu fui com ele no casamento dos 2 filhos, da Marlene, no casamento da sobrinha da Marlene, que são meus sobrinhos, né? E hoje até hoje eu falo, gente, tem um tubinho vermelho, eu tenho ele, eu tenho guardado. Eu não, assim, eu emprestei para uma amiga para um casamento, ela não foi, mas é um vestido que eu não consigo não desapega, mandar né? ele embora, entendeu? Faz parte, é a história, e ele hoje ele tá um vestido, um mini vestido, mas ele tá lá, entendeu? Ele faz parte. E meu pai tá tão gordinho, tão feliz, é isso aí. Ele aqui, sempre ele. Minha irmã, a primeira foto, eu, meu pai e minha irmã, no aniversário, no dia dos pais, né? 2012, 2017, 2018, dia 16, minha defesa do doutorado, e o Natal. Eu no meio entre os homens da minha vida, o Sérgio e o meu pai. As 2 últimas, meu pai já estava se encaminhando para o final, né? Mas deu tempo de fazer tudo que é aquilo que a gente desejou. Esse Natal, onde eu estou entre os 2, foi mágico, porque nós conseguimos reunir as pessoas mais importantes para a gente, né? Eu e o Sérgio, a gente estava lutando bastante para cuidar da minha sogra, do meu pai, e foi muito bom, foi muito bom. Legal. Eu e ele, vestido de bodes do asfalto, a gente tínhamos uma moto e nós éramos... Vocês tinham uma moto? Que moto? Tipo, essas Harley meio... Porque eu tô vendo aí que é bodes do asfalto. Que chama Trail, né? Tá. Então, nós éramos de um motoclube. E aí, nessa época, eu já tinha sofrido acidente de moto. Então, você falou no meio da entrevista, o acidente e tal, eu não quis tocar no assunto. Você quer falar alguma coisa sobre? Eu sofri um acidente de moto. A minha sogra faleceu em fevereiro de 2014. Né? Nós cuidamos, eu e o Sérgio cuidamos dela e tudo. E aí, eu sentia que eu tava... Porque depois que passa, é que a gente começa a apresentar algumas respostas e tudo. E eu sentia que eu estava muito cansada, né? Eu falei, eu tô estressada, eu preciso fazer alguma coisa. Em julho, geralmente, a gente está de férias de faculdade. Aí, falei, vamos dar uma viajada. Tinha um casal de amigos que tinha arrumado a moto dele, revisado e tudo mais. E íamos para a Caverna do Diabo. Quando nós chegamos aqui 5 quilômetros, estourou o pneu da moto, estourou. Da frente. De trás.
E começou a, né? Aí o Sérgio segurando na BR-116, aí vinha uma carreta, ela fechou a estrada. Aí ele foi segurando até onde deu, só que aí depois ele teve que soltar a moto e ele passou por cima. Ele tentou me pegar, mas não deu. Aí eu fraturei o pé, fraturei a fíbula do pé direito e rompi os ligamentos deltoides. Caramba. Quando a gente começa a correr muito, alguma coisa fala, dá uma parada, né? Não parou, a gente tem que parar você. Porque eu tava realmente com muito... E assim, era trabalho, era doutorado, cuidava, né? Então, mas... E aí nós tínhamos a moto. Aí depois disso, nós íamos nos passeios, nós íamos chamar de coxinha, de carro, né? E aqui é na Praia Grande. Inclusive, nós subimos lá o Forte, Itaipu e tudo mais. Legal. Aqui somos nós dois também na Festa Portuguesa em Santos, né? No centro, lá no Valongo. No centro, no Valongo. E aí fomos passear e pegamos a roupa. Aí falei, vamos tirar foto. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Aqui essa foto é muito emblemática também, porque é o nosso passarinho, né? Minha sogra. Então, ela estava com a gente, ela já tinha Alzheimer, teve Alzheimer, então ela já não entendia mais. Ela estava aqui e estava lá, mas o amor fez com que a gente ficasse até o momento que foi possível. E é uma banda aí? Vocês e é uma banda de carnaval, é isso? Uma banda, tinha um bloco no final do ano que sempre passava na rua, né, em frente onde eu morava, na Guilhermina. E aí nós compramos a camiseta e nós saímos do bloco e levamos uma veinha. Que legal. Essa boneca na mão dela era minha, né? E aí, com a doença, dá uma regredida, eu dei para ela a boneca e ela... Adotou a boneca. Adotou a boneca, o Sérgio também adequou a cadeira de rodas dela. Ah, essa foto. Sérgio na formatura, na colação de grau dele, né? Que foi onde você fez o discurso. Que curso que ele fez? Ele fez logística. Tá. Mas no dia tinham outros cursos, né? E aí, assim, o teu discurso marcou tanto que ele... Porque, assim, tava o Frost, então tava todos os professores. E teu discurso marcou tanto, Paulo, que às vezes vem a lembrança de você falando e eu me vejo sentada na plateia assistindo e não lá em cima, porque a gente sempre tem os dias de cursos, né? Então... quando eu fecho o olho, eu lembro você falando, entendeu? E vem, né? E ele fez logística, né? O que é isso? É o meu diploma do doutorado. Tem um peso isso aí, hein? Muito, muito. 10. E essas notas todas que estão aparecendo aí? Exatamente, gente. Unânime? Foi. 10, foi. todos? 5? Eu tô vendo 5 avaliadores aí. Foi a minha... Deixa eu puxar um pouquinho. Foi as bancas, a Leoni, a Cideli, a Ariane Machado. Ariane Machado Avelar foi da minha turma da faculdade, na graduação no Einstein. E depois ela participou da banca, porque eu estudei drogadição, né, uso de drogas e álcool e outras drogas na gestante, que acabaram combinando com problemas com o prematuro, né, os bebês, e é da área dela. Legal. E a Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, que é maravilhosa, né? E essa conquista foi assim, legal, foi o dia na banca que eu falei, eu subi mestre e tô descendo doutora. Subi mestre e desci doutora. É isso né? aí. Muito bom. Muito. Aqui é a foto da minha defesa no mestrado, né? Também foi simbólico demais. Foi bastante, né? A cada conquista eu olho e falo assim, Celi, você é foda. Entendeu? Você não pensa assim, tipo assim, caramba, eu fiz isso mesmo? Assim, do tipo, caramba, assim, né? Com incredulidade. É porque você já passou, né? Quando a gente está fazendo, está no momento, a coisa está acontecendo, né? A gente tem esse compromisso. Aí passou algum tempo, você fala, nossa, mas foi de verdade mesmo? Assim, eu já passei por isso, eu fiz isso, você não tem umas coisas assim do tipo... Não. O que eu tenho
quando, por exemplo, vem alguma dificuldade, né, eu olho e falo, Você fala, não, meu, já, meu, né? eu faço aí, isso, não, viu, claro. gente? Eu faço isso, eu olho pra trás e falo assim, meu, tu tá de brincadeira com a minha cara. E é assim que eu faço também com os alunos em sala de aula, Legal. nos meus espaços, né? Nos espaços onde eu estou. Não é menosprezar aquilo que eu tô sentindo. Tá. Mas, pô, tu não vai fazer isso? Tá achando que, né? Você fez aquilo. É bem Você isso. entendeu? Bem É isso. bem por aí. Eu tô agora, por exemplo, eu tenho um cargo de liderança. É chefia, porque tá lá descrito no papel. Mas eu não gosto do termo chefe. Sim. Para mim é pesado. Eu gosto de liderança. E aí é um desafio, né? Mas a experiência de vida, a experiência no trabalho e tudo que a gente aprendeu me fez entender que eu tenho que olhar as pessoas com respeito, com admiração e entender que cada uma tem uma história. Então, vamos lá. Não adianta querer chegar com os pés nas costas, porque o pessoal já está lá. Quando você chega na casa dos outros, você tem que bater na porta. Boa. E isso acaba trazendo resultado. E o resultado está sendo lindo, entendeu? Cansativo, mas é lindo. É lindo. Por quê? Porque você tem pessoas que estão junto com você. Eu não tenho pessoas que trabalham para mim. Eu não tenho funcionário. Meus funcionários. Não é meu funcionário. Eu pago o salário deles. Eles são membros da equipe. Eles estão lá mais tempo do que eu. Então, eu tenho que ter esse olhar. Legal. E aí eu ouço o que cada um tem a dizer, faço o diagnóstico situacional e a gente vai fazendo o que é possível. E aí, quando você trabalha com uma liderança, um modelo de liderança, né, que é um modelo transformacional que tá aí em voga, não sei se as pessoas conhecem, mas é importante. Principalmente para quem trabalha área de humanas, área da saúde, enfim, né? Quem está na vida. Ela trabalha com esse aspecto. Olha o que o outro tem de bom, que tem de legal. Precisa dizer para o outro, isso não tá legal, tá? Isso aqui pode trazer algum prejuízo no meio do caminho, mas é bom que você saiba que isso aqui não tá legal. Por quê? Porque você traz o outro. Você traz o outro para trabalhar contigo. E aí as pessoas, quando você atua com liderança, as pessoas, elas se sentem à vontade, elas têm prazer de fazer aquilo que precisa, sem você pedir. Você entende? Elas oferecem. Olha, até se mais precisar, confiança, né? Porque... se precisar de ajuda, eu estou aqui. Isso é muito legal. Por quê? Porque ao final, o resultado é para o ambiente de trabalho, né? Que não é meu, nada é meu, tudo é emprestado. Elza Soares fala isso, né? O que vem aí agora? Aqui é a apresentação do mestrado, que foi muito bom, que foi intenso, né? Aqui ele foi extremamente significativo, tá? Porque nós estávamos com a minha sogra deitada numa cama de hospitalar, só que na sala, né? Onde eu e o Sérgio, nós nos revezávamos, o Sérgio ficava... dormia uma noite, eu dormia outra noite, mas como eu tinha que terminar, eu estava escrevendo. Então, a gente combinou que mesmo que ele dormisse, se fosse o dia dele dormir, eu iria ficar ali escrevendo. Eu não tinha como fazer outra coisa. E foi muito significativo, né? Porque ela estava ali, mas ao mesmo tempo ela já não estava mais. E aí o Sérgio adora prateleira. O Sérgio, ele é um engenheiro sem diploma. Ele é extremamente criativo, ele tem uma criatividade ímpar, né? Eu falo para ele, Sérgio, eu preciso fazer isso aqui. Ele vai, pensa, daqui a pouco ele traz a coisa pronta. É muito legal, né? E aí ele fez prateleiras para eu ficar confortável ali, entendeu? Para descrever e tudo mais. Então, essa conquista aqui, como eu já falei, a minha conquista não é minha, eu não faço nada sozinho. Dificilmente eu falo eu. Eu fiz, eu comprei, né? Eu tenho, né, essa questão. E eu tenho a noção de que isso... E esse dia foi... Nossa! Esse dia foi sensacional, a defesa, né?
Foi ótimo. E tem uma outra foto aqui, que são 3 pessoas pretas. Eles são... ele é advogado, ela é advogada, é pai e filho, eles são sobrinhos, cunhado e sobrinhos de um grande amigo meu, Celso da Silva, que eu digo que é meu irmão, né? São, inclusive, se algum aluno depois assistir, em algum momento, que eu tenho certeza que vai assistir, eu sempre falo nas minhas aulas desse casal, o Celso e a Conceição, que são pessoas bastante significativas, foram as pessoas que me acolheram quando eu fui morar em São Paulo, porque houve uma época que eu saí daqui e fui morar em São Paulo. E eles são cunhados e são sobrinha desse casal, né? E aí são pessoas significativas, são pessoas representativas, né? E trazem aí aquela certeza do... A gente está no lugar, a gente tem um lugar aqui, né? A esposa dele, nós estávamos justamente no aniversário na casa desse casal, do Celso e da Conceição. E a cunhada, aqui é meu primo, que é um primo do coração também. Nós estávamos numa quadra de samba, ele é o Ronaldo, também conhecido como Negro Music, né? Maravilhoso. Foi um dia que nós estávamos no show do Reinaldo, que já está em outro plano também, antes dessa pandemia. E também, fomos criados juntos, então somos todos parentes. Aqui eu no shopping, meu lado criança, falando, né? Junto com a sobrinha neta do Sérgio, Manuela, que hoje já está maior que a gente. E ali, não sei se você reparou, tem um corintiano passando. Mas gente, onde eu estiver, prestem atenção. Senhores, senhoras, onde eu estiver, sempre vai ter um corintiano passando. Se ele não estiver parado, ele vai estar passando, né? E é assim, isso faz parte, Paulo, desculpa. Tá bom, vou ter que me conformar. Né? Aqui, meus filhos, né? Joaquim de um lado, que já não está mais entre nós, a Pérola, em cima da máquina de lavar, me olhando como quem diz, você não vai dormir? E embaixo eles eram pequenininhos, nós morávamos em São Paulo, né? Ambos nasceram lá. E um dia eu, no apartamento lá, falei, gente, cadê esses dois? Que silêncio. Fui ver, ambos estavam em cima da cama, né? E eles eram pequenininhos, eles subiram. Essa é a última foto, Celine. Né, de uma ajuda. Meus bebezinhos. Minhas crianças. Pode pegar, Beto. Muito legal, viu? Gostou dessas lembrancinhas? Gente. Nós tivemos cúmplice, viu? Faz o coração. Nós tivemos cúmplice que ajudou no fornecimento dessas fotos. Ah, é? Né, Sérgio? Obrigado pelas fotos. O Sérgio Luiz está sempre... O Sérgio está sempre envolvido. A gente tem para finalizar... O Sérgio está sempre envolvido no... A gente tem o último quadro que se chama... Curtiu as fotos? Todas. Chama Discursinho. Então você finaliza e conta pra gente o que você achou disso tudo. E ao mesmo tempo eu te dou isso. É seu. Mais um para você. Faça o que você maravilhosa. Já vou por aqui. O que você achou da experiência? O que você achou do Papo de Prof? O Papo de Prof número 1. Esse foi o número 1. Tivemos o número 0. Celi de Oliveira no Papo de Prof. Abrindo, né, oficialmente, né, essa viajeira nossa. Queria saber, como é que foi para você? Olha, gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou honesta. Eu acho que honestidade, como dizia meu pai, é algo que é obrigação. Né? Não é motivo de orgulho, não. Essa iniciativa, como eu já te falei, ela abre um espaço para gente resgatar, tá? A humanidade das pessoas. Falar de humanização, eu tenho uma amiga, a grande amiga também, Adriana Moraes, que ela é professora, enfermeira também. Ela fala que acha um contrassenso a gente falar de humanização para ser humano. E eu entendo a fala dela, tá? E houve uma época em que eu concordava.
Mas hoje eu percebo que a gente precisa falar de humanização, a gente precisa falar de humanidade. Sabe por quê? Porque as coisas estão muito, muito, muito frias, as coisas estão muito brutas, está tudo muito, muito desumanizado. Então, esse espaço, ele está abrindo uma possibilidade, ele está abrindo portas para a gente parar e pensar, para a gente olhar o outro com um pouco mais de respeito, para a gente olhar o outro com um pouco mais de valorização, para a gente ver que o outro, para a gente entender, ouvir essas histórias, que o outro é humano, que o outro sente, que o outro chora, que o outro tem dificuldades, que o outro, as coisas não vêm com a mesma facilidade, ou porque o outro tem um título, ou porque o outro é um professor, ou tem outra profissão. Esse espaço, ele abre a possibilidade da gente entender a gente como gente. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, tá? Agradecer a preferência, agradecer a escolha, conhecer vocês, esse projeto, o Paulo já conhecia, mas conhecer o projeto de vocês, isso abre um espaço para mais humanidade. A gente está precisando disso, tá? As coisas estão muito mais escancaradas. Não que elas não existissem. Essas coisas sempre existiram, mas hoje elas estão muito mais desumanizadas. E isso faz doer na gente, né? Então a gente precisa desse momento aqui, que é um momento de descontração, mas é um momento que ele traz reflexão, sim. Boa. Quando eu ouvi o Luiz Gustavo, quando eu vi a professora Celi, quando eu vi outros professores falar, ou outros profissionais, falar assim, os caras também sofrem, né? Eu não sou o único, tá? Muito obrigada de coração. Gostei demais de tudo que a gente falou, de tudo que a gente... Olha, querendo derrubar o corintiano, gente. Não adianta que o corintiano não cai. Ele balança, mas o corintiano não cai. Principalmente no dia de hoje, que é o dia de Santa Bárbara, sincretismo da Umbanda, que é a minha religião, que é o meu segmento em Ançã. Filho de Ançã não cai. Balança, não cai. É igual o corintiano, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Essa foi a Celi de Oliveira, gente, né? Muito obrigado por você ter aceito, topado, né? É isso aí. Valeu, gente!